Vamos ficar em pé. Alguém hoje de manhã, pela manhã, comentou comigo sobre o hino que eu escolhi. Vocês não acham que eu ia perder um coral desse e não cantar este hino que tem um belo contracanto, o hino? Eu continuo com o mesmo espírito e coração de ontem à noite, de adorador. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, Ele a comprou com seu precioso sangue, e quem merece todas as honras, as glórias, os louvores, os elogios, os aplausos, é aquele que está sentado no trono e o Cordeiro pelos séculos dos séculos. Amém? Isso é o que está no meu coração. Eu já cheguei assim ontem à noite. Depois daquele culto abençoado, aumentou mais. E hoje de manhã, mais ainda. Deus está nos surpreendendo. E Ele sempre faz assim. Nós vamos cantar o hino de número 24. Para altos montes olharei, Isaías, Lucimar, buscando a salvação do meu divino protetor, virá consolação. Vamos cantar. Não podia perder essa oportunidade de vocês aqui, a gente cantando este hino juntos. Cantemos. Virá consolação. E todos assim. Não adormece. Auxílio serviço.
medo pode Amém. Salmo de número 147. Vamos salmodiar ao Senhor. Esse salmo precioso, delicioso. Vamos ler até o verso 11. Salmo de número 147. Já está aparecendo o versículo 13. Quem está lá? Vini. Ok, voltou para o primeiro. Então vamos fazer essa leitura alternada, que já começa dizendo: louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem. O salmista está dizendo assim, é para ele, parece com ele, foi feito para ele o quê? O cântico de louvor. Verso 2, vocês. Senhor, edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os de coração quebrantado, e lhes pensa, e lhes cura as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor, nosso, e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva. Ele dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Vamos ler juntos? Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. É quando a gente está esperando na misericórdia de Deus, a gente se sentir diminuído, pequeno, desprezado, humilhado. Mas esse versículo diz que Deus se agrada quando você está esperando na misericórdia dele. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. O que você está esperando? O que você está esperando do Senhor? Na misericórdia dele, para que ele faça o quê? É por você? Pela sua causa? Alguma coisa no seu corpo? Alguma pessoa da sua família? Alguma coisa no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, estudantil? O que você está esperando? Alguém uma vez disse que quando você lê a história de Israel no Antigo Testamento, você pode concluir uma coisa: aquele povo estava sempre esperando algo, sempre esperando algo. Ontem à noite nós ouvimos aqui algo sobre a esperança. E esse versículo diz: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O Senhor se agrada disso, você está esperando nele. Por isso é o convite a louvá-lo, adorá-lo. Deus, nosso Pai Celestial, te louvamos pelo que já cantamos, pelo que já salmodiamos, e mais uma vez invocamos o teu nome e a tua presença. Encha esse templo da tua glória, encha a nossa vida do Espírito Santo. Toma cada ato desse culto nas tuas mãos, exerça domínio aqui.
Foi o Senhor quem trouxe cada pessoa, cada homem, cada mulher que está aqui nessa noite. Então que se cumpra a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na vida de cada um. Por que estamos aqui? Para exaltar o teu nome e a tua palavra. Para que a igreja seja edificada. E para que pessoas sejam evangelizadas. Que aconteça assim, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Vamos ouvir a primeira apresentação do coro Mensageiros da Paz, que está enriquecendo esses cultos desde ontem à noite. Coro da Igreja Memorial Batista de Brasília.
Nesse mesmo espírito, vamos adorar, vamos cantar um pouco mais, ministério de louvor. Antes do último cântico, teremos o nosso período de dízimos e ofertas. Damos sempre essa palavra aos visitantes. Estamos já há algum tempo incentivando as pessoas, os membros, para que tragam uma oferta para nos ajudar a custear as despesas do aniversário da igreja. Se você desejar contribuir, fique à vontade. E antes do último cântico vai ter um momento para dízimos e ofertas. Mas agora é o momento mais para adoração ao Senhor através das músicas. Pablo. Boa noite, irmãos, graça e paz. Outro dia eu estava na garagem do meu prédio e vi um passarinho machucado. Interessante, não sei onde ele estava machucado, se era na asinha ou no pezinho, mas ele não estava triste não. Ele estava machucado, mas não estava triste. Eu não sei, mas eu tenho a sensação que o que tira a alegria dos passarinhos é não poder cantar. É ficar preso e não poder soltar a sua voz. E esse instrumento pequenininho do passarinho, não é só para ele, né? A gente também, quando escuta um passarinho cantando, a gente fica feliz, dá até vontade de cantar também, ou de dormir mais um pouquinho. A palavra de Deus diz lá no Salmo 148, louvai a Deus todos os seus seres. Louvai o sol, a lua, as estrelas, os anjos, as hostes celestiais. Louvai os monstros marinhos, louvai as plantas, as árvores, louvai os animais e daí também os passarinhos. Então eu convido você nessa noite a se colocar de pé e tal como um passarinho faz, nós elevarmos a Deus o nosso coração, bem alegres, rejubilarmos no Senhor. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti.
buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero servir-te, sempre mais quero servir, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Tua parte, sempre mais quero amar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos, suas vozes a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Mais uma vez. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Deus, nós queremos te adorar, Pai, nessa noite, porque só o Senhor é excelso, só o Senhor é magnífico, só o Senhor é grande, Pai. Obrigado, Deus, porque assim como o Senhor cuida dos pintainhos que pedem ao Senhor os alimentos, o Senhor também cuida de nós. Obrigado, porque assim como o Senhor cuida das flores, o Senhor também cuida de nós. Obrigado, porque um dia o Senhor nos salvou, Pai. Obrigado porque o teu amor superabunda na nossa vida, todos os dias. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias. Em nome de Jesus nós te adoramos. Amém. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Do início, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Vemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Vemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo.
Glorifiquemos ao Senhor, ao Rei é digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor, excelso, supremo, digno de louvor. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Suas vozes. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Amém. Hoje, na hora do almoço, nosso irmão Moisés chegou em mim e falou o seguinte: meu irmão, canta aquela música. Ele gosta demais de uma música e ele volta e meia chega e pede essa música. Canta aquela música, porque aquela música, quando vocês cantam, eu não sei se o céu desce ou a terra sobe. Ele não estava falando isso de nós, não. Ele estava falando da essência da canção. E ele tem toda a razão. Porque é uma canção que fala: junto a ti, teu amor me envolve. É exatamente isso, meu irmão Moisés. Quando Cristo está junto conosco, nós sentimos a presença dele, nós sentimos o abraço dele, nós sentimos a companhia dele, o amor dele, o carinho dele, a mão forte dele, a compaixão dele, o perdão dele. Realmente o céu desce, ou a terra sobe, como você preferir. Gostaria de convidá-los a cantar essa canção, pensando nessa essência, pensando nesse Jesus que está aqui, ó, conosco. Então nós vamos adorá-lo e ao mesmo tempo abraçá-lo com a nossa voz, com o nosso coração. Aproveite esse tempo para trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Aqui vem transformar teu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Responde, as fraquezas que há em mim podem ser vencidas
no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado estar. Espero em ti, e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te bem, Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem recordar minha mente inteira, querer meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti, e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Junto a ti, suas vozes. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti, e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Pois é, meu irmão. Igreja, vamos fechar os olhos. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, tu sabes a emoção nos toma, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ó Deus, muito obrigado pela existência dessa casa. São 81 anos que o Senhor continua carregando aqueles que aqui passaram
aqueles que aqui viveram e conviveram e os que estão aqui no presente. O Senhor os carrega na mão. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas angústias e nas tribulações. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti. Tu sabes que sem Ti nada podemos fazer. Oh, glória a Deus e aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ó Deus, em nome de Jesus, continues abençoando cada vida que adentra nesta casa. Abençoando aquele que Te servem aqui no dia a dia. Os pastores, aqueles que têm cargos, as nossas crianças. Ó Deus, toma cada um de nós nas Tuas mãos. Obrigado, meu Deus, porque já estava gravado nos anais celestiais a existência dessa casa, a existência do culto de ontem à noite, desta manhã e a apoteose espiritual desta noite. Tudo para a exaltação do Teu nome, para a honra e glória do Teu nome excelso. Obrigado, Deus, pelo culto de ontem à noite, pela palavra do pastor que o Senhor permitiu vir aqui. Obrigado, Deus, pela palavra desta manhã. Obrigado pelo almoço. Obrigado pela viagem dos nossos irmãos do coral da Igreja Memorial Batista de Brasília. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu grande privilégio de estar orando por esses irmãos, para que o Senhor os guardasse na vinda, o Senhor abençoasse-os no nosso meio e para que o Senhor os guarde na viagem de volta. Abençoe cada uma dessas vidas, ó Deus, porque também já estava gravado nos anais celestiais a presença deles conosco. Obrigado pela vida do irmão José Humberto, da copastora irmã Leni. Obrigado pela vida do irmão João Joaquim e da irmã Isabel. Ó Deus, muito obrigado pela presença do pastor Marcos no nosso meio. Use o Teu servo de uma maneira rica e poderosa, como o Senhor nunca usou até o dia de hoje. E que ao sairmos dessa casa, nós saímos com a convicção que só o Senhor é Deus e agindo Tu quem pedirá. Ó Deus, eu quero pedir também pelos enfermos da casa, aqueles que têm algum problema, ó Deus, alguma angústia, o Senhor sabe todas as coisas. Ó Deus, permita uma porção dobrada do Espírito a cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado também pelos dízimos e pelas ofertas. Prospera e abençoa o Teu povo. Tenha misericórdia de nós. Corta todo laço, despedaça as lanças e queima os carros no fogo. Nós oramos agradecidos e o fazemos em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Podem se assentar. Crianças até 11 anos, podem vir. Crianças até 11 anos. Podem vir. Tia Maila pode vir, nossa seminarista. Quero aproveitar e lembrar que se tiver alguma mãe ou pai com criança de colo, se precisar, nós temos o berçário. Tem lugar para você colocar o seu filho, tem lugar para você sentar, poltrona. Temos o berçário ali no pátio. Crianças. Ok? Às vezes algumas não querem vir até aqui, mas depois elas podem ser levadas. Vamos orar? Senhor amado, oramos por essas crianças que agora também receberão o ensino da Tua palavra. Usa as professoras para que elas também sejam edificadas por Ti. Te louvamos muito pela presença delas entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem sair por aquela porta ali, por favor.
Vamos ouvir mais uma vez o coro Mensageiros da Paz.
Amém. Há 29 anos atrás, quando eu comecei a pastorear,
aqui em Goiânia. A mãe do pastor Marcos foi minha ovelha lá no setor Pedro Ludovico, dona Josefa. E eu era solteiro, pastoreei 1 ano e 4 meses solteiro, e ela era minha companheira de visitas. Ela cuidava de mim, como quem cuida de um filho. Depois, a irmã dele também era membro da igreja, solteira, depois ela se casou com um pastor. E em 95, quando eu voltei para Goiânia, de São Paulo, vim trabalhar com o pastor Marcos, na Igreja Evangélica de Campinas, e a esposa dele, Ivani, gostaria que ficasse em pé, é prima da minha esposa. A mãe dela, a tia Lola, é irmã da mãe da Leni. E depois minha filha voltou para 2013 para Goiânia e foi congregar na Igreja de Campinas. E se casou com Luiz Fernando da Igreja de Campinas. E já tem algum tempo que quando eu chego do estudo bíblico aqui, abro a porta da sala da minha casa, está cheio de algumas meninas que a minha filha lidera, o grupo de algumas meninas adolescentes. Então parece que, por mais que o pastor Marcos tente fugir de mim, estamos caminhando juntos e agora estamos na mesma cidade. Vem aqui, pastor. Eu fiquei pensando como que eu iria te apresentar aqui, no convite. E é fácil. Mas eu fiz questão de colocar o seguinte: a Igreja Cristã Evangélica de Campinas é 1 ano mais nova do que essa igreja. 1 ano, apenas. Aqui foi fundada em 35 e a Igreja de Campinas em 36. Recentemente o presbítero Lázaro fez um livro contando a história da igreja e ele me convidou para editar esse livro. Então eu quero só mencionar o que está aqui e passar a palavra para ele. Porque para mim, do conhecimento que eu tenho de igrejas cristãs evangélicas no Brasil e aqui em Goiânia, certamente essa é uma igreja que experimentou uma transformação histórica, mas com um crescimento saudável e sustentável. Não é uma igreja que viveu um período, jogou todos os gravetos na fogueira, fez aquela chama bem grande e depois no outro dia só tinha cinzas. Uma igreja que vem crescendo, por meio de comunhão, de grupos pequenos, certamente de igreja cristã evangélica, pelo menos por enquanto aqui em Goiânia, talvez uma das únicas que tem experimentado uma transformação histórica. A igreja era assim e hoje ela está assim, bem melhor. E aqui está o seu pastor. Seja bem-vindo, pastor Marcos. Deus te abençoe, o irmão está em casa. Amém. Nós vamos conseguir? Vamos sim, parece que vai dar certo. Ótimo. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a igreja pelos 81 anos e trazer o abraço da nossa igreja cristã evangélica de Campinas para esta igreja irmã. A história das duas igrejas realmente se confunde. Fundação, essa é 1 ano mais velha, mas parece-me que trabalhos antes de serem organizados na antiga Campininha, começou um pouco mais cedo, e aí depois que resolveu se fundar a capital, aí dividiram-se os campos, né? De um lado do córrego ficava os irmãos que se reuniam em Campinas, do lado de cá do córrego, ali aqui, como é que é o nome do córrego ali do Lago das Rosas, né? Das Rosas, não dos Buriti, do Lago das Rosas. Do lado de cá ficava então o campo que depois se transformou na Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia. E por isso as duas igrejas caminham juntas, andam juntas, têm quase a mesma idade, e este ano nós celebraremos, no mês de novembro, 80 anos com o tema O Deus de Todas as Gerações. E nós vamos então trabalhar todas as gerações, tentar resgatar alguns pioneiros que ainda temos,
e também pensar um pouquinho na igreja do futuro, até que Cristo volte, cumprindo o seu papel, o seu propósito na face da terra. Quando o pastor José Humberto me convidou, fiquei feliz, sou grato, agradeço a ele, agradeço a igreja. Segunda vez que a gente vem aqui esse ano, né? No mês de janeiro tivemos a oportunidade de estar aqui, nas férias do pastor, num dos domingos, e hoje estamos novamente. E a nossa alegria em ter recebido o convite é muito grande, e eu quero tentar transformar esta alegria numa palavra objetiva, prática, que Deus colocou em nosso coração. Devo também lembrar os irmãos que eu vou sair após a mensagem, porque eu tenho uma viagem, já estou faltando muito na igreja, e o pessoal brinca dizendo que pastor que começa a faltar muito, a igreja percebe que ele não faz falta. Então, eu daqui volto, ainda pregarei na nossa igreja, que o culto começou há instantes, né? Lá começa 1 hora mais tarde. Então, às 19 horas, começamos o culto ali na Igreja Cristã Evangélica de Campinas. Me permita apresentar pelo menos um casal, seus filhos devem ter ido para a classe, presbítero Daniel e a Maima, sua esposa, que estão me acompanhando, que eu sei que a igreja não conhece. Gostaria que ficasse em pé. E também um casal, que pelo menos que eu estou conseguindo enxergar, Natanael e Eda, esse a igreja conhece, mas também estão aqui. Para quem não conhece, fica em pé também o casal, que também está aí nos acompanhando. Eu sei que o Orisvaldir esteve aqui pela manhã com a Luciene. Deus abençoe. São irmãos que ouvem o pastor e que vão ouvir de novo aqui o pastor, não é? Pastor Zé Humberto me deixou com um tema livre. E esse ano a gente tem, pelo menos uma vez por mês, pregado o tema anual da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, que é o tema Jesus, o único caminho. Tive a oportunidade de pregar na convenção, Jesus, o único caminho para a denominação, baseado em João, capítulo 14, começando com o contexto do versículo 11, a experiência da ressurreição de Lázaro. E hoje eu quero voltar a este tema e pensar em Jesus como o único caminho para a igreja, baseado em Mateus, capítulo 16, de 13 a 28. Eu sei que todos conhecem esse texto. Talvez seja um dos textos mais importantes da Bíblia do Novo Testamento e do próprio Evangelho de Mateus. A leitura começaria no capítulo 16, versículo 13, e você pode acompanhar. Mas eu queria a permissão dos irmãos para não fazer esta leitura, mas apenas tentar relatar o texto. Pode ser? Então eu vou relatar o texto e os irmãos vão acompanhar, se quiserem, na sua Bíblia, para a gente ganhar tempo e já, de certa forma, conseguir entender o que esse texto tem para nos ensinar. Então Jesus está caminhando com os discípulos para as bandas de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica lá na região norte, não é, perto do Monte Hermon, ali naquela região aonde nasce o Rio Jordão. E depois eu falo mais um pouquinho sobre isso. E andando para aquelas bandas, Jesus faz a seguinte pergunta: o que dizem o povo ser o Filho do Homem? E aí eles respondem, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, João Batista, algum dos profetas. E é interessante porque a opinião do povo interessa para Jesus. O que o povo diz a meu respeito? Interessou para Jesus a opinião das pessoas. E as opiniões não eram ruins. Se fosse comigo e dissesse assim, o senhor parece com Elias, eu ia achar muito bom. Com Jeremias, puxa vida. Não é? Com João Batista também iria gostar. Com outros profetas, não foram opiniões ruins. Mas Jesus pega e faz a pergunta de volta para os discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Preste atenção, na pergunta inicial, o que o povo tem dito a respeito do Filho do Homem? Na resposta de Pedro, mais duas informações importantes, grave-as.
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vira para Pedro e diz: "Você é feliz, Pedro, bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus." Ou seja, Pedro, você é muito feliz, sabe por quê? Porque Deus te achou digno de contar para você um segredo. Já imaginaram? Pedro, Deus contou para você um segredo maravilhoso, Pedro. Isso não dá para nascer da mente humana. Isso é revelação divina. E eu também te digo, nós estamos aqui numa região de rocha, não é? A cidade foi construída em torno de uma rocha. E eu vou te contar outro segredo. Eu também te digo, Deus te contou um segredo, agora eu vou contar para você o meu segredo. Eu vou edificar a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, que Pedro abençoado! Mais um segredo agora de Jesus, falando que ele vai fundar, edificar, construir a igreja. E aí ele acha que está na hora. Os discípulos já têm maturidade suficiente para eu contar como é que será esse processo. E ele revela outro segredo. E ele diz: é necessário, Pedro, para que esse processo da edificação da igreja aconteça, que eu vá para Jerusalém, que eu sofra, que eu morra nas mãos dos religiosos, dos malfeitores, daquelas pessoas que estão ali, que irão me prender, que eu ressuscite ao terceiro dia, porque esse é o processo para a edificação da igreja. E aí Pedro pega Jesus, leva para o cantinho e diz assim: não, senhor, vamos tirar esse negócio de cruz, está muito bom sem a cruz, esse negócio de sofrer, morrer. E aí Jesus, que tinha dito que Pedro era feliz e bem-aventurado, diz: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Pedro então representa aqui a maioria de nós, com as nossas ambiguidades. Uma hora merecendo elogio, outra hora pisando na bola e cometendo um erro. E aí Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Completando a revelação deste segredo, Jesus diz assim: sabe o que eu quero dizer para vocês? Que o caminho da edificação da igreja e da construção do reino é a cruz. E se vocês querem participar do reino e serem meus seguidores, vocês também precisam andar pelo caminho da cruz. Então, se você lê o texto, eu pulei coisas, acrescentei coisas, mas a fidelidade do texto não foi ferida. É isso que o texto está nos dizendo hoje à noite. Por isso que eu gostaria de pensar um pouquinho sobre esse momento histórico que vocês estão vivendo, à luz deste relato bíblico que eu passei para vocês. Por que Jesus pergunta quem ele é para as bandas de Cesareia de Filipe? Por que o Senhor conduz os seus discípulos para aquela região? Uma cidade idólatra, uma cidade mística, uma cidade fundada para a vaidade e o orgulho de um imperador, uma cidade que passou a ter inclusive um templo para a adoração do imperador. Por que Jesus faz isso? Porque a igreja precisa aprender algumas coisas que só tem jeito de aprender via revelação. Vamos lá. Cabe à igreja, em primeiro lugar, conhecer a identidade de Jesus. Mas para a igreja conhecer a identidade de Jesus, tem que olhar para o texto. E nós aprendemos algumas coisas sobre este texto. Quem, diz o povo, ser o filho do homem? É interessante porque, se a gente fizesse essa mesma pergunta para os dias de hoje, faça essa pergunta no seu círculo de relacionamento. Faça essa pergunta para as pessoas com as quais você convive.
E boas respostas virão. Virão boas respostas. Por exemplo, tem gente que gosta de dizer que Jesus é um mestre por excelência. Não é uma boa resposta? Jesus realmente ensinava. E os religiosos da época dizendo, nossa, ninguém nunca ensinou como este homem. Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que alguns chamam Jesus de um grande líder. E ele foi. Um homem que depois de 2000 anos que ele morreu, ainda tem liderado um exército composto de quantos milhões de pessoas, bilhões de pessoas. É um grande líder. Boa resposta. Alguns dizem que é um espírito evoluído. Pelo menos uma coisa boa, né? Evoluído. São respostas variadas, mas o que a Bíblia diz que Jesus é, meu irmão? A Bíblia diz que Jesus é somente essas coisas. Alguns mais arrojados dizem que ele foi um revolucionário, uma pessoa despojada. Alguns mais céticos e do contra chamam ele de um lunático, de um louco. E por aí vão as opiniões. Mas o que nós aprendemos na Bíblia é que Jesus é muito mais do que simplesmente isso. Ele não é somente o melhor mestre, ele não é somente um grande líder, ele não é somente um homem notável, um santo, um espírito de luz, nada disso. Ele não é somente um modelo a ser seguido. Na verdade, Jesus é muito mais do que isso, e quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Por isso, eu queria lhe afirmar que Jesus não é o que os homens dizem que ele é. Jesus é o que a Bíblia diz que ele é. Amém ou não? Amém? Jesus não é o que os homens dizem que ele é. Jesus é o que a Bíblia diz que ele é. E vamos ver o que a Bíblia diz, simplesmente nesse texto, deixando de lado outras informações que nós temos. E antes de passarmos para o que a Bíblia diz, eu quero recordar aquela pergunta que ele fez agora, direcionada aos discípulos. Mas vós, quem dizeis que eu sou? É interessante porque nesta pergunta, que eu já expliquei que Pedro foi elogiado com a resposta que ele deu, nós aprendemos uma outra verdade. O mundo pode errar acerca da identidade de Jesus, mas quem anda com Jesus não pode errar. Correto ou não? Jesus agora está perguntando, tudo bem, essa é a opinião da galera. Essa é a opinião do povo. Mas a minha pergunta agora é para vocês. E vocês? E vocês? E nós? E a igreja? Quem diz que anda com Jesus, que é discípulo de Cristo? Qual é a nossa opinião? Qual é o nosso conceito? Veja que o ponto que nós estamos tratando é: cabe à igreja do Senhor Jesus conhecer a identidade de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí nós olhamos para o texto e descobrimos que, primeiro, Jesus é homem. E quem diz é ele próprio na primeira pergunta. Quem diz o povo ser o filho do homem? Aqui nessa pergunta, Jesus enfatiza a humanidade dele. Aquele Jesus que nasceu de mulher, que foi gerado no útero de uma mulher por 9 meses. Aquele Jesus que foi colocado no primeiro berço, uma manjedoura. Aquele Jesus que cresceu de maneira natural. E Lucas diz que ele crescia em estatura, em sabedoria, em graça diante de Deus, em graça diante dos homens. Aquele Jesus que, ao que tudo indica, aprendeu o ofício do pai na carpintaria, que era o normal de um filho primogênito. Aquele Jesus que Mateus chama de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus que desceu a escada do céu para se tornar homem, participante da nossa natureza. Qualquer definição de Jesus
que negue a humanidade de Jesus precisa ser rejeitada pela igreja. Jesus não era fantasma, não era espírito. Jesus era de carne e osso. Jesus se admirava, sentia fome, sentia sede, sentia tristeza. Minha alma está angustiada até a morte. Precisava dormir, precisava ficar só para conversar com o Pai. Jesus era verdadeiramente homem. Segundo, e a gente sabe que isso aqui é matéria de um semestre de seminário, só quero resgatar os conceitos. Mas esse texto nos mostra que Jesus também é Deus. Na resposta de Pedro, que Jesus elogiou. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é homem, metade da verdade. Mas Jesus também é Deus, a outra metade da verdade. Ele não é apenas um profeta, não é apenas um homem bom, não é apenas um espírito de luz. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. O Deus que se fez homem. Nós não podemos abrir mão da divindade de Jesus. Sempre eu me lembro do reverendo Tom McIntyre, falecido há pouco tempo. Muito idoso, ele viveu muito, teve longevidade. Muitos dos irmãos mais antigos lembram do reverendo Tom. E ele deu para nós, na sua aula de teologia, uma vez, um exemplo de umas pessoas que foram na casa dele, a casa dele, de uma seita, para distribuir literatura e pregar a doutrina daquela seita. E aí o filho dele disse: não, eu não sou o chefe da casa é meu pai, eu vou chamá-lo. E não disse que era o reverendo Tom, um teólogo, professor de teologia do seminário. E o reverendo Tom veio, quando descobriu do que se tratava, ele resolveu fazer um teste com aquele pessoal. E aí depois ele deu testemunho para nós em sala de aula e disse: tudo bem, eu aceito a visita de vocês, vamos sentar, se acomodar, sejam bem-vindos. Qual é o assunto mesmo? Nós gostaríamos de apresentar para o senhor isso, aquilo. Ele começou a introduzir o assunto. Depois que introduziu, ele disse: tudo bem, eu topo ouvir o que vocês têm a dizer. A única coisa que eu gostaria de pedir é que a gente concentrasse num assunto só. Que vocês não dispersassem, não variassem. Vamos conversar sobre um assunto só. Tudo bem, vamos conversar sobre um assunto só. E aí, naquele momento, eles definiram o que seria sobre Jesus Cristo. E aí, a certa altura da conversa, o reverendo Tom disse assim: vamos fazer o seguinte, eu queria te fazer algumas perguntas sobre Jesus. Você considera que Jesus foi um homem bom? Foi maravilhoso. O melhor homem que passou pela face da terra. Aí o reverendo Tom deu mais uma apertadinha na pergunta. Ele disse: você acha que ele foi melhor do que Pedro? Sim, foi melhor do que Pedro. Melhor do que Paulo? Maior do que Paulo? Sim, maior e melhor do que Paulo. E aí o reverendo Tom virou e disse: então me responda uma coisa. Por que Paulo e Pedro não aceitaram ser adorados? E Jesus aceitou. Por que Paulo e Pedro nunca perdoou pecados de ninguém e Jesus perdoou? Respondam-me. Vocês estão em contradição. Ou Jesus é um charlatão e um mentiroso, ou então ele é realmente Deus verdadeiro, que pode perdoar pecados e que pode aceitar pessoas que se prostram diante dele para adorá-lo. Nós nunca tínhamos pensado por esse ângulo. Eu vou pesquisar e volto para conversar com o senhor. E até o reverendo Tom morrer, essas pessoas nunca voltaram. Você sabe por quê? Porque não tem alternativa. Ou Jesus é Deus, ou então se podemos rasgar a Bíblia Sagrada. Então, teologia que nega a divindade de Jesus e teologia que nega a humanidade de Jesus precisam ser rejeitadas pela igreja. É o que a teologia chama de um nome difícil, que você não precisa guardar, não precisa gravar, mas precisa só entender que a natureza teantrópica, ele é Deus e ele é antropos, que é homem ao mesmo tempo.
Isso é mistério, mas religião não é ciência, é revelação. Por isso a Bíblia nos revela esse mistério de um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Terceiro, Jesus é o Messias prometido, tu és o Cristo. Cristo é a mesma palavra correspondente no Antigo Testamento para ungido, escolhido para uma missão. E Lucas define muito bem no capítulo 2, quando ele diz: eis que vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Messias, o ungido, o escolhido de Deus. Por isso esse texto nos revela quem Jesus é. Eu queria desafiar a Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia a não arredar 1 milímetro sequer desta cristologia bíblica e cristalina de quem Jesus Cristo é, o Filho do homem, o Filho de Deus e o Messias prometido. Mas cabe à igreja também conhecer, em segundo lugar, a missão de Jesus. Olha o que diz o verso 21. Desde esse tempo, quer dizer, Jesus calculou o que eu disse agora mesmo? Está na hora de eu revelar, esses discípulos já estão maduros para isso. Jesus Cristo começou a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. A essência do plano: sofrer, morrer e ressuscitar. Pedro discordou da essência deste plano. Por isso mesmo, ele ignora uma parte importante da vida de Jesus, que foi a sua missão ao vir a este mundo. O plano foi elaborado no céu, não permite retoque. O plano foi elaborado por Deus, não permite adendos, não permite reformas, não permite alterações. É assim que vai ser. A justiça de Deus exige que seja cobrado um preço, e o preço é a morte anunciada desde Gênesis. O dia que dela comer, e certamente morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte. Sentença de morte. Mas aí um plano foi elaborado para que Jesus, perfeito, sem pecado, pudesse vir e morrer não pelos seus próprios pecados, mas morrer pelos nossos pecados. Portanto, não existe ministério, salvação, igreja sem Jesus. Essa igreja tem 81 anos de história, de organização, por causa de Jesus. Agora mesmo o pastor Zé Humberto me apontou ali para o quadro e disse: todos esses pastores já se foram. Aí ele apontou para o outro e disse: esses aqui estão indo. Uma verdade. O outro era ele e o pastor João Joaquim. Esse aqui já se foram e esses aqui estão indo. Sabe o que acontece, meus queridos? É que eu venho e eu vou, mas a igreja permanece porque o que Jesus Cristo fez tem valor eterno. E Deus aceitou o sacrifício de Jesus por você e por mim. Eu às vezes pergunto para a nossa igreja: em quem você quer estar? Porque Deus só enxerga duas pessoas: ou Adão ou Cristo. Ou você está em Adão ou você está em Cristo. Quando ele olha para você, ele vê Adão, ou quando ele olha para você, ele vê Jesus? Não é assim? Conhecer a missão: morrer, sofrer, morrer e ressuscitar. Pedro apresenta, na hora que ele ouve esta palavra de Jesus,
ele representa você, representa a mim, como eu já disse. Porque, na verdade, nós somos seres que oscilam. Somos seres cheios de contradições. Somos seres em construção. Precisamos viver em santidade, caminhar com Jesus. Vencer a nossa velha natureza. Constantemente. E é por isso que uma hora a gente está muito bem. E outra hora a gente precisa de socorro e de ajuda. E muitas vezes não admitimos isso. Mas hoje eu gostaria de que você soubesse que o segredo é estar em Jesus Cristo. Falando sobre Tessalonicenses, uma série que eu preguei em nossa igreja recentemente, havia uma discussão lá na igreja de Tessalônica. Lembra qual é a discussão? Tem gente morrendo. Puxa vida, morreram antes de Jesus voltar. Eles estão em desvantagem. A gente não queria que as pessoas que a gente ama morressem antes de Jesus voltar. Eles mesmos pensavam que a volta de Jesus seria uma volta iminente. Aí Paulo escreve dizendo: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram. Sabe por quê? Porque não há uma diferença entre eles e nós. Nós não vamos preceder os que já morreram. Eles ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados. Então, meus irmãos, o problema não é se você está vivo ou se você está morto. O problema é se você está em Cristo ou se você não está em Cristo. Se você está vivo em Cristo, aleluia, você vai ser transformado se Jesus voltar e arrebatado para encontrar-se com o Senhor. Se você está morto, mas está em Cristo, a Bíblia promete que você vai ressuscitar e vai voltar junto com o Senhor Jesus. Então a questão não é estar vivo ou estar morto. A questão é estar em Cristo. Estar em Jesus. Dia 13 de setembro, morreu o pastor Paulo Solonca, da Igreja Batista de Florianópolis. Amigo nosso, veio 4 vezes na nossa igreja. Em 2 aniversários da igreja, em 2 encontros de casais. Sexta-feira passada morreu o pastor Edson Queiroz. Estamos no meio de uma campanha que a gente faz junto com a igreja dele. Meio não, já na parte final. Estamos no 35º dia de uma jornada escrita por ele. Tive com ele 2 vezes esse ano. Mas apareceu um câncer na cabeça dele, de uma hora para outra, depois do último encontro que nós tivemos com ele em maio. Recentemente nós o hospedamos em nossa casa, pescamos lá onde a gente mora, feliz, dando aquelas gargalhadas dele. Mas o que aconteceu? Passou mal, era uma mancha, da mancha virou um tumor, de um tumor viraram 2, foram abrir, um deles podia mexer, o outro não. Durou 4 meses e a igreja de Santo André e a família sepultaram o pastor Edson Queiroz sábado passado. Mas tem um vídeo, eu falei assim, mesmo com as emoções à flor da pele, eu vou passá-lo daqui a pouco em nossa igreja, de 1 minuto, que foi um pastor resgatando um texto, um pedacinho de um sermão que ele pregou esse ano, onde ele dizia assim: os nossos olhos se fecham para este mundo, mas imediatamente a gente consegue ver a glória, ver Jesus assentado lá. Assentado não, o Estevão viu, ele foi de pé, né? Jesus de pé, para recebê-lo na eternidade. Por isso, o que importa é ver Jesus aqui, com os olhos da fé. Para quando esses olhos fecharem aqui para a vida humana, a gente ver Jesus lá. Por isso é estar em Cristo que faz a diferença. Grandes verdades desse texto, e a gente parte para a conclusão. A grande pergunta inicial é: quanto sabemos sobre Cristo, sobre a cruz e sobre a igreja? Será que sabemos o suficiente? Quais são as principais verdades em torno desses 3 temas? A pessoa de Cristo, a missão de Cristo, que é a cruz, e a igreja de Jesus Cristo. O que é que nós vamos descobrir numa análise mais minuciosa de Mateus 16?
vamos descobrir que não dá para saber nada sobre esses 3 assuntos se não for através de uma revelação. E nós já temos a revelação. A Bíblia é sagrada. Mas tem um comparativo que eu quero fazer com vocês, voltando de novo ao Rio Jordão. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o Rio Jordão, estamos saindo de viagem de novo dia 4 de outubro. Vale a pena. Tem gente que acha que não vale, eu acho que vale sim. Você caminhar pelas terras onde a Bíblia foi escrita, ver os lugares onde nasceu, por exemplo, o Salmo 42, que foi exatamente perto desse Monte Hermon, que fala sobre os servos que tinham sede, e eles viam a água, mas não conseguiam chegar na água cristalina e boa. Mas por ser uma região vulcânica, dizem os historiadores e os geólogos que um dia um grande vulcão arrebentou aquela rocha e aí sim começou e nasceu o Rio Jordão, porque a geleira começou a derreter e formar então o Rio Jordão. E ali naquele lugar, onde Jesus ensina tudo isso e aprendemos tudo isso, as águas são cristalinas. Mas muita gente se decepciona quando vê o Jordão mais embaixo. Nós temos rios muito mais bonitos no Brasil. Quem gosta de pescar sabe disso. Como o Xingu é bonito. Como o Curuene é bonito. Como o 7 de setembro é bonito. Como que o Cristalino é um rio lindíssimo. E o nosso Araguaia, Rio Tocantins, Rio Maranhão. Eu gosto de pescar, conheço esses rios. Muito mais caudalosos, muito mais bonitos, cristalinos, limpos do que o Rio Jordão. Portanto, o Rio Jordão, que nasce tão cristalino lá em cima, ele fica turvo, escuro, antes de desaguar no Mar Morto. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Eu queria começar a aplicar dizendo para você, preste atenção, que eu temo que a nossa cristologia, a nossa eclesiologia, a nossa soteriologia, ou seja, a nossa doutrina de Jesus, a nossa doutrina da salvação, a nossa doutrina da igreja, não está perto do Monte Hermon, mas está perto do Mar Morto. Turva, escura. Nós estamos negociando o que é inegociável. Igreja já deixou de ser sal e luz. E eu não estou dizendo das nossas, estou dizendo de modo genérico, as igrejas que têm visibilidade, que estão na mídia, trazendo tanta dificuldade para o testemunho do Senhor. Um pastor me disse, eu estava em Fortaleza ontem, e nós estávamos no aeroporto aguardando um voo de São Luís para Brasília, e um pastor estava dizendo que uma ovelha dele ligou para ele e disse, pastor, liga a televisão no canal tal, porque o senhor vai ver aí o que está acontecendo, porque minha mãe está envolvida nesse negócio. Aí ele ligou, estava o pessoal com caixas e caixas de fronhas ungidas, vendendo a R$90, se eu não estou enganado. E dizendo assim, coloque a sua cabeça em cima desta fronha e os seus problemas serão resolvidos. Suas enfermidades serão curadas. A sua noite de sono vai ser muito melhor. Isso é abusar da boa-fé das pessoas. Isso é água turva que já está desaguando no Mar Morto. Por isso eu vim aqui hoje à noite para dizer para você, vamos voltar para as águas cristalinas lá onde o Jordão nasce. Vamos voltar para lá. Por isso, precisamos de uma revelação. Precisamos comparar a nossa vida com o Rio Jordão, mas para tirar do Rio Jordão escuro e barrento, para voltar para o Rio Jordão cristalino, lá de cima, onde ele nasce. Por isso esse texto traz para nós pelo menos 3 revelações, se não 4, depende da forma de você entender. Primeira revelação, a que vem da parte de Deus. Qual é o mistério de Deus? Jesus. E aquilo que era mistério, Deus revela.
E Pedro diz que Deus revelou e Jesus confirma que Deus revelou. Por isso, a palavra de Pedro é o segredo de Deus que a Bíblia registrou para todos nós. Quanto você sabe de Jesus? Se você sabe pouco, abra a Bíblia. Jesus é o mistério de Deus, foi revelado nas Escrituras. Agora você tem o privilégio, depois de ler esse texto, de descobrir Jesus no Velho Testamento, descobrir Jesus em Levítico, descobrir Jesus através dos profetas que prometeram o Messias, descobrir Jesus através de tudo o que aconteceu lá atrás. Hoje em dia, as pessoas sabem algo a respeito de Jesus, algo, mas não sabem tudo. A visão não é clara, não é transparente, a visão é turva. Em muitos casos, as pessoas pregam muito mais a si próprios e suas instituições do que Jesus Cristo. Primeiro, Deus revela Jesus. Segundo, Jesus revela a igreja. O mistério de Jesus é a igreja. Igreja Cristã Evangélica Central de Goiânia. Não sei nem se consta na história desta igreja, mas eu fui pastor interino desta igreja, quando eu era vice-presidente da MEAR, na transição, e o Abimael, que não era pastor na época, era um leigo na presidência da MEAR, eu pastor em Morrinhos, e ele disse, olha, todo domingo de ceia eu preciso de você até que a gente resolva o problema do pastorado da Central. E você, então, vai ser, em nome da MEAR, o pastor interino, a gente faz uma escala, mas no domingo de ceia é você. Tá bom. Que privilégio ter isso na minha história, na minha caminhada como pastor. Era menino, assumi Morrinhos com 21 anos, fui pastor até os 25 lá, então não me lembro se foi com 22, com 23 anos, estava eu aqui como interino desta igreja. Você sabe por que eu estou dizendo isso? É para dizer para vocês, meus queridos, que o importante é que ele cresça e que Jesus seja o centro e que a gente saiba tudo de Jesus e que a gente entenda que a igreja é de Jesus. Ele disse assim, eu edificarei a minha igreja. Pronome possessivo. Minha igreja. Não é a igreja do pastor que ficou mais tempo. Eu estou há 26 anos em Campinas. Quase 27. A igreja não é minha. Substituiu o reverendo Cidecil da Abadia em Morrinhos, que estava há 25 anos lá. E eu fiquei lá 4 anos e a igreja era do Cidecil. Eu ia na oficina mecânica, o senhor é que é o pastor da igreja do Cidecil? E até hoje ainda tem gente que pergunta se eu sou pastor da igreja do reverendo João Batista da Silva Pinto. Porque fizeram história. Não tem nenhuma dificuldade com isso. Isso é apenas força de expressão. Mas você tem que entender que a igreja não é do pastor, a igreja não é do maior dizimista, a igreja não é da família mais numerosa, a igreja não é dos membros mais ricos, a igreja não é dos membros mais pobres, a igreja é do Senhor Jesus. E ninguém pode roubá-la do Senhor Jesus. Eu edificarei a minha igreja. E igreja não é prédio. Esqueci o guarda-chuva na igreja. Errado. Você esqueceu no templo. Igreja somos nós. Igreja somos nós. E o Senhor Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Por isso, ele revelou para os discípulos e para Pedro, esse é meu segredo, esse é meu mistério. Eu vim ao mundo para edificar, para construir uma comunidade que vai me representar até que eu volte de novo à face da terra. Terceiro, Jesus revela a cruz. Jesus revela a cruz. E é interessante porque nós não sabemos muita coisa da cruz. Quanto você sabe da cruz? Às vezes a cruz é apenas um adereço, não é verdade? Eu peguei um táxi, um Uber lá em Fortaleza, tinha uma cruz de madeira dependurada no retrovisor,
retrovisor interno. Cruz como um adereço. A cruz tem que mostrar para nós que o caminho da cruz ninguém volta dele de novo. Quem está indo para a cruz é definitivo. Quem está indo para a cruz não volta mais. O veredito já foi dado. Jesus foi para a cruz. Morreu. Ele até, por causa da natureza até antrópica, e experimentando o intenso sofrimento, chegou ao ponto de dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Está difícil demais. E se está difícil a dor da cruz, está muito difícil a dor do abandono. Porque o pecado de todos nós separou o pai do filho por alguns instantes. Mas era um caminho sem volta. Aí eu aprendi que é um caminho sem volta e Jesus vira para mim e diz assim: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Ou seja, o caminho do discipulado e para chegar no reino também é um caminho de cruz. Caminho sem volta. O que é um caminho sem volta? É entender como o apóstolo Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É como o apóstolo Paulo dizer: eu estou crucificado com Cristo, escondido atrás da cruz de Cristo. Jesus revela o segredo da vida, o segredo do reino, dizendo que o segredo da vida da igreja e do reino é a cruz do Calvário. Queria, nesta oportunidade, para a ilustração do Jordão e dizer: no princípio. Lembra desse versículo onde ele está? Mateus 19, falando a respeito do divórcio. Jesus questionado, ele diz: sem dúvida, por causa da dureza dos vossos corações, que fosse dado carta de divórcio. Mas eu devo dizer para vocês que no princípio não era assim. O que eu quero dizer com isso? É que a grande decisão que você precisa tomar hoje é se você quer ficar em Moisés ou no princípio, no propósito original de Deus. Se você quer ficar perto do Mar Morto, nas águas escuras do Rio Jordão, ou se você quer ficar lá na nascente, nas águas cristalinas onde ele brota. Se você quer ficar no princípio, no propósito original, ou se você quer ficar numa segunda posição. O desafio de hoje para esta igreja é que ela seja formada por membros que queira estar no princípio, no começo, no início, no propósito original de Deus para esta comunidade. Que venham muitos outros anos, mas que todos eles vividos para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos. Obrigado, Ivani, parente, prima. Deus continue abençoando ricamente o irmão. Nós vamos ouvir o coro Mensageiros da Paz agora.
Quero começar a fazer o encerramento do culto e quero fazer aqui de baixo. Primeira coisa que eu queria mencionar, tem uma nota no boletim sobre o casal que fez aniversário de casamento, que é o José Garcia e a Juraci. Não é muito comum isso não, então eles têm que saber quem são. Só vou pedir que vocês fiquem em pé aí. 50 anos, exatamente sábado passado a filha dela se casou aqui, e no dia do casamento da filha, eles estavam completando, fazendo essa bodas de ouro. Quer dar uma salva de palmas para eles? Parabéns, parabéns. Deus continue abençoando vocês, podem assentar. Então lembrando que a Fabiana é irmã do André, marido da Jane. Eles chegaram até aqui, então você também pode chegar 50 anos de vida conjugal. Quero agradecer, algumas pessoas estão nos visitando. Minha mãe está aqui novamente. Pode ficar em pé. É a Vânia, nossa irmã e amiga. Pode ficar em pé, Vânia, da Primeira Igreja Presbiteriana. Nossa amiga está aqui. Sempre que pode, ela vem nas festas. Marina, que é bastante conhecida por vocês, agora está na Igreja Cristã do Setor Oeste, nossa amiga também, agradeço. Se eu vi bem, o Saulo, marido da Virgínia, está lá atrás, ou estava lá, fez assim, convidado, muito bem. Semana passada, a irmã Valdeci e a Heloísa vieram, hoje o Elias veio, muito obrigado, Elias, pela presença.
Depois que o pastor Marcos começou a pregar, da igreja de Campinas chegou o João Ribeiro, lá atrás, com a Denise, além daqueles que foram mencionados, e todas as pessoas que estão nos visitando. Quero agradecer, só mencionar o Flávio e a Marta, e que estiveram liderando aí essa parte da recepção, o café, ontem à noite o bolo, refri, o almoço, os lanches para os coristas. Muito obrigado. Então, eu estou agradecendo a todos. E a gente deu essa ênfase, né? É só deixar que o Espírito Santo dirige, ele dirigiu. Como o pastor Marcos mencionou, fale aquilo que está no seu coração, e ele encerra a mensagem exaltando Jesus. E era exatamente isso que a gente queria que está no nosso coração. Exalte a Jesus. Esse aniversário é dele. Foi ele quem nos comprou com o seu precioso sangue. Louvado seja Deus. Eu tenho um aviso muito importante aqui. Tendo passado, terminando agora o aniversário da igreja, vamos nos concentrar para a nossa cantata de Natal. Hoje eu tive uma reunião com a Ana Paula e a Aline Foli. Então, por enquanto, quero lembrar o seguinte: crianças e adolescentes e jovens estão sendo convidados para participarem dessa cantata. Só que, vou falar o óbvio, se você não ensaiar, você não pode cantar. E já aconteceu um pouco isso, agora fica mais difícil. Até porque nós estamos a poucas semanas do Natal. Esse ano, o dia 25 de dezembro será num domingo. Então, normalmente, as famílias saem, ou as famílias recebem parentes, ou vão ao encontro deles ou recebem. E saem, evidentemente, dias antes. Então, a gente vai fazer o Natal no dia 18 de dezembro, que é exatamente um domingo antes do 25. Então, às vezes, os pais ficam querendo algumas coisas para os filhos. Então, pais, está dado o recado. No dia, sem ser no próximo domingo, que é dia 2, no outro dia 8, a Ana Paula vai começar a ensaiar as crianças na escola dominical. Tá certo? Então, um dos pré-requisitos para cantar é ensaiar. Todos os jovens e adolescentes que quiserem participar, o ensaio vai ser no dia 7 de outubro, que é uma sexta-feira. Você venha, nós vamos pegar o seu nome e elas vão passar para vocês as orientações. Nós estão entendendo o que eu estou dizendo? Não tem uma lista, você vai cantar. Primeiro nós estamos abrindo para os que quiserem participar, crianças, adolescentes e jovens. A partir desse encontro do dia 7 de outubro, e aí então fechamos, estamos dizendo, são essas as pessoas que vão participar da cantata de Natal. 7 de outubro, 19h30, é uma sexta-feira, para adolescentes e jovens, e claro, os coristas, os membros do coral, os componentes do coral Oliver Thompson já estarão aqui normalmente para o seu ensaio. E crianças no dia 9, no horário da escola dominical. Recado para vocês, pais. Agora, eu queria convidar que viesse aqui à frente o Silas, a Rosana, o Lincoln e o Cláudio. Então, o Silas é o presidente do coral, a Rosana é regente, o Lincoln, esse é o Lincoln, é aquele lá, não posso fazer isso não. Posso fazer isso não. Sabe por que eu não posso fazer? Porque ele é marido dela. E o que Deus ajuntou, o pastor não separe. Tá bom? Então, eu conversei com o Silas antes, e eles estão aqui como representantes do coral. Eu falei para vocês que eu não encontrei, eu tentei encontrar uma palavra acima de muito obrigado, eu não encontrei. Vou ficar devendo. Temos muita, muita gratidão. O que eu disse para o Silas
e também para a Rosana nas nossas comunicações por e-mail, telefone, WhatsApp, é que eu não tinha dúvidas que vocês também seriam abençoados aqui. E algumas pessoas chegaram para cumprimentar, né? E é sempre bom receber pessoal de Brasília, uma cidade que tem um espaço no meu coração. Considero, é a minha cidade natal. Tenho parentes e tenho um irmão que mora lá. Vou pregar na universidade, um irmão ali ficou, é um quarteto que vai, né? Eu vou pregar no aniversário da Igreja Evangélica Boas Novas em Brasília no final do mês de outubro. Ele já mencionou que o quarteto vai estar lá cantando. Então, muito obrigado. Fomos muito abençoados. Eles vieram, tem que mencionar isso. Eles vieram generosamente. Certo? Nós não tivemos despesas com eles, nem de viagem e nem de hospedagem. Uma grande bênção. O que eu prometi foi comida boa. Cumprimos. A igreja e os que... Isso aí, tenho certeza. E depois do culto tem um lanche para eles. Estava lá no e-mail, né? Lembra, Silas? Na volta de Brasília, o ônibus vai abastecido e vocês também. Senão vai ser o problema. Comida aqui em Goiânia é fácil, é boa. Brasília também é. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar, agradecendo muito, muito, muito a Deus. O Arivaldo estava sentado ali, eu ia chamar ele como vice-presidente. Se estiver longe, tudo bem. E quero lembrar que agora, após o culto, teremos uma cantina. A líder dos adolescentes, Roberta, o marido dela, Tiago, o pastor Gilmar e Jussara, e os adolescentes estavam lá logo depois do almoço, já arrumando de toquinha e arrumando as coisas lá para a cantina. Lembre-se que aquilo que você iria gastar fora, você vai gastar aqui bem menos e ainda vai ter um momento de comunhão. Esses são os nossos avisos. Quero lembrar que na quarta-feira, continuando a nossa série de estudos, como aconselhar pessoas, estamos agora trabalhando temas. O presbítero João Ribeiro, que está conosco aqui, vai falar para nós sobre libertação espiritual, porque em alguns momentos de aconselhamento, você percebe que o problema está além do físico, além do emocional, além do psicológico, pode ser um problema espiritual. E ele tem tido algumas experiências e estudos e pode falar com muita propriedade e com muita autoridade sobre esse assunto. Quarta-feira, 19h45, o nosso estudo bíblico aqui na capela. Amém? Vamos ficar em pé nesse instante. Vamos orar ao Senhor e vamos agradecer. Eu estou olhando, acho que não esqueci nenhum aviso, certo? Acho que não esqueci nenhum. E a gente não segurar, vocês têm a liberdade, sim, o salão, porque vocês ainda vão viajar para Brasília hoje ainda. Somos muito, muito gratos. Quem vai orar? O filho teve que ir embora, então vem cá, Reginaldo. Pode orar. Ah, você gosta de música? Você já foi na Igreja Memorial Batista de Brasília? Estava cantando lá no coro masculino, Voz e Vida. Estava lá. Então, agora é a hora. Você vai orar, agradecendo a Deus pela vida desses irmãos, e depois eu vou impetrar bênção. Nós vamos cantar o Amém Tríplice. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos concedeu. Amém. Nos concedeu também, Senhor, a sua palavra cantada através da voz dos nossos irmãos. Amém. Diante de Ti, Senhor, apresenta a liderança do conjunto, do coral de Brasília, Senhor. Amém. Tenha ele, Senhor, em Tuas mãos, abençoando, Senhor, o seu retorno,
para a cidade de Brasília. Senhor, diante de Ti apresento também a igreja, o pastor Marcos, o pastor José Humberto, Senhor, homens ungidos do Senhor, que trouxe aqui a Sua palavra, o ensinamento para os nossos corações. Amém. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado até o momento, Senhor. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a direção e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a sua família, até o dia de Cristo. Amém. Agora, nós vamos em agradecimento dar uma salva de palmas para esse coro Mensageiros da Paz. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, deseje ela uma boa semana em nome de Jesus e convide ela para ir para o pátio. Vamos para a cantina.